Gente, como sempre eu tenho que, né, começar antes para chamar o povo para poder começar, né? Que negócio. E como é muita gente que eu tenho aqui, é clicando. Mas se vocês quiserem chamar pessoas pra cá também, eu agradeço, tá? Muito. Um dia eu vou ficar rica e poder fazer isso com produção. Ai, ai. Vamos que vamos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem essa semana? Eu tive que passar para quinta-feira, porque amanhã vai ser um cadinho pesado para mim. Ter que ir no médico e tudo mais. E aí eu não vou ficar em casa, possivelmente não vou estar neste mundo por um tempo na sexta-feira, amanhã. E aí é isso que acontece. Eu tenho que passar os trecos pra quinta-feira pra, né? Falta 3 minutos ainda, dá pra chamar uma galera ainda. E alguém deu coraçãozinho. Rica! Ficar rica! Ai, ai.
Mais um minutinho. Vocês estão de feriado aí? Tá todo mundo bem? Hoje eu vou regular meu tempo. Vai ser 15 minutos mesmo. Eu tenho ferramentas para isso agora, né? Não vou me alongar demais porque o YouTube, infelizmente, não deixa a gente fazer o upload por mais de 15 minutos, né? A não ser se sua conta é prêmio, aí tudo bem. Vou apertar seminário aqui porque vai que vai, né? Opa! Mais pessoas aparecendo, ei! Ok, 15 horas. Era pra fazer uma piadinha sobre alguma frase do Bob Esponja, mas não deu tempo. Tem que manejar isso melhor, tá? Seguinte, hoje eu vou falar de minha vivência como uma pessoa trans em bibliotecas escolares, né? Então vou dar alguns informes antes pra gente contextualizar essa coisa toda. Porque a gente tá no mês internacional do orgulho LGBTQIAP+, tá? Isso é comemorado em todo mundo. No Brasil também tá rolando várias programações, principalmente em lives e tudo mais, e eu resolvi acabar falando um pouco disso também, apesar de eu ter jurado em algum momento da minha vida que eu jamais iria deixar minhas particularidades tomar conta de certas coisas na minha biblioteconomia, né? Mas a gente acaba revendo também os nossos lugares de fala e tudo mais, então é isso daí. E segundo é que às 20 horas, hoje, né, como vocês sabem, é feriado de Corpus Christi, vai ter um espetáculo, um monólogo bem bacana, o Evangelho segundo Jesus, a Rainha do Céu, com a atriz Renata Carvalho, e vai ser lá no YouTube do canal Corpo Rastreado às 20 horas. Eu passo o link depois do canal para vocês assistirem. Esse é o meu convite para vocês repensarem e ressignificarem toda essa data também, como pessoas aliadas ou pessoas LGBT, em pensar essa data de Corpus Christi, né? O corpo de Cristo. E ressignificar de uma forma diferente, até para pensar nas formas em como a gente ainda está tratando todas essas pessoas que são as mais prejudicadas aí nesse conjunto de letras aí, né? Então tá, vou começar então. Duas coisas que também me inspiraram a poder falar sobre isso aqui na live foi a live que teve ontem da ACB, a Mônica tá aqui, ela estava como mediadora lá falando sobre bibliotecas escolares e algumas atividades, né, que as duas bibliotecárias que estavam lá falando um pouco da experiência delas, né, nesse tempo de pandemia. E eu achei bem interessante porque isso já está rolando também um grupo de bibliotecários escolares falando sobre toda uma questão, né, sobre isso da pandemia, mas eu tô vendo pouca movimentação quanto à questão LGBT ali no meio, né? É ainda um tabu dentro da nossa área, infelizmente, mas passos de formiga, né? A gente vai tentando aos poucos. E também teve uma live ontem pela Webconcib de uma pessoa que eu não conhecia, acabou de sair do TCC, a pessoa Jess, né, de Araújo Sá. Depois eu coloco aí o link para a live que a pessoa fez ontem, falando justamente sobre essa questão de como muita produção de pessoas trans e travestis não é reconhecida dentro da nossa área e tudo mais, né? Mas eu vou me atentar mais à questão da biblioteca, né? Biblioteca escolar, no caso, que é onde eu tenho mais afinidade, né?
Então tá, eu vou me apresentar primeiro para vocês entenderem o lugar de fala aqui que eu tô tentando colocar, né? Depois aí eu vou sinalizar caso vocês tenham perguntas, tá? E aí hoje vai estar aberto para perguntas, eu vou ler e tudo mais agora, porque eu tenho estrutura emocional para poder fazer isso, tá, gente? Então, eu sou Bruna Morgado, eu sou uma pessoa trans, não binária, mas para facilitar a vida de todo mundo, inclusive o meu ganha-pão, tá? Eu vou continuar a fingir que eu não existo e dar uma passabilidade branca feminina cis para os adultos que me veem no balcão, né? Essa era era o meu mote enquanto eu estava atuando em bibliotecas escolares como estagiária, né? Foi entre 2014 e 2016, né? Muita coisa estava rolando ali no Brasil já, de tensão política, sobre o desmantelamento da educação em si, né? A gente estava também, como o movimento associativo estava na briga com a lei 12.244 sobre as bibliotecas, e tava um rolo, tá, gente? Então, para eu me inserir nesse meio aí foi também foi uma questão de sorte também, de eu me inserir, e também por conta dessa passabilidade branca feminina cis que eu tinha, né? Eu tava com 28 anos quando eu entrei, então eu já tinha uma bagagem de nãos muito acentuada, né? Eu já sou formada em letras, né? Tenho uma graduação anterior. O meu foco sempre foi literatura comparada e literatura clássica. Meus gostos pessoais sempre também foram para a questão de literatura infanto-juvenil e o que eles chamam de young adult, né? Que é jovem adulto, alguma coisa assim. Então eu já sabia que de alguma forma eu teria que entrar nessa parte da biblioteca escolar, né? Porque era onde eu me inseria melhor, é onde eu sabia que eu ia poder contribuir dentro da biblioteconomia com um pouco mais de afinco, né? E aí, entre 2014 e 2016, eu fui estagiária numa rede municipal, né, de biblioteca pública. Havia uma condição também de indicação, então por isso que eu falei que foi sorte, né? Para você entrar como estagiário, tinha que abrir uma vaga, né, dentro dessa rede, e essa vaga também era bem difícil para ser aberta, e aí tinha que ter alguém que pudesse te indicar para poder entregar o currículo lá na prefeitura e conseguir a vaga, né? Eu consegui a indicação de um outro estagiário, né, que estava atuando, e aí ele arranjou um emprego e acabou me indicando para essa supervisora de estágio, que era uma bibliotecária, para ver se aceitava ou não, né? Tinha algumas condições também quanto essas vagas também, né? Eu tinha que ficar lá 6 horas, né? Eu tinha que ocupar 2 turnos, né, das aulas, né? Eu tinha que fazer manhã e tarde. Essa pessoa que estava me supervisionando, eu já estava em licença-prêmio para poder sair para aposentadoria, então eu teria que também lidar com essa questão. Seria uma supervisão que não estaria ali sempre, né? E durante 3 meses foi bem de boas, porque ela me passou toda a questão da comunidade escolar e me colocou em vários locais que eu achava que estagiário não podia nem entrar, né? Até na questão da administração da escola e tudo mais, né? Nisso ela foi bem solidária. Ela quis passar, vamos dizer, o bastão para mim, né? Mas o que eu mais senti durante esse tempo era a questão da invisibilidade, né? Então, nesse papel de estagiária, eu não poderia me sobressair muito, não poderia falar muito, não poderia opinar muito, só tinha que fazer aquilo que tinha que fazer. Mas essa escola, principalmente que eu vou falar nesse relato, ela me deu muitas opções, às vezes saindo do padrão,
para eu começar a ter voz. E essa voz, legal que começou a reverberar nos alunos, né? Porque tinha uma biblioteca que era funcional, tinha um acervo bacana, tinha um espaço até bom, né? Não era, não tinha computadores, né? Para eles poderem pesquisar e tudo mais, então meio que centralizava toda a questão da informação comigo, né? Então, mais outra responsabilidade, né? E tinha demandas muito específicas, mas eu sentia que aquela questão de eu estar invisível ali atrás do balcão e entre as estantes, tá? Isso estava também acontecendo com os alunos, eles não estavam sendo enxergados como eu não gosto da palavra cliente, velho, não gosto, sabe? Mas não estavam sendo enxergados como pessoas que poderiam frequentar a biblioteca e ter aquele espaço ali como de referência, um lugar onde eles pudessem sentar, conversar, descansar, né, durante as aulas, pudessem ter um momento de lazer, pudessem ter um momento até de quietude, né, para quem está nas escolas sabe, dentro de sala de aula às vezes não para, gritaria e tudo mais. Tinha alguns alunos que realmente usavam a biblioteca do tipo, ok, eu não quero mais escutar mais nada. Então eu fui percebendo nessas pequenas demandas aí. Era o que eu estava passando internamente como estagiária e como pessoa trans já me descobrindo como não binária, né? Eu não sabia o nome ainda. Eu sempre fui, o problema é a nomenclatura, né? E foi interessante ver essa transição minha, né? De me perceber como pessoa e perceber o quanto eles estavam já fazendo a biblioteca como uma forma de referência para a vida escolar deles e também para a vida afora, né? Essa escola também ficava numa parte mais abastada do município onde eu vivia, mas aquela desigualdade que a gente vê na hora, né? Enquanto eu descia do ponto de ônibus para a escola, tinha várias escolas particulares, né? Então aquilo já te dava a noção de que aquele bairro era rico, né? Mas essa escola pública atendia todos os alunos daquele bairro, de todo um contingente de outros bairros também que eram pobres, que eram periféricos, né? Que não tinha, às vezes não tinha nem infraestrutura sanitária para poder, né? Não eram atendidos pela prefeitura e tudo mais. Então ali se concentrava justamente uma comunidade escolar de classe baixa, né? Então vamos trabalhar com isso, né? Mas como trabalhar com isso também com essa questão de ser uma pessoa LGBT, né? Aí entra o mito da neutralidade dos bibliotecários, que eu amo falar, né? Esse mito é que, tipo, a gente não se mete em nada, a gente não dá opinião em nada e a gente, de certa forma, não existe, né? E esse mito da neutralidade também entra com um outro fenômeno que acontece nas escolas, né? Que é a criançada acha que a gente vive lá dentro. Quem já foi da educação, volta e meia, algum dia na vida vai receber a pergunta do tipo, peraí, mas você não mora aqui? Ou você não dorme aqui? E é engraçado ver essa percepção, principalmente das crianças pequenas, né? Que elas acham que a gente brota dali dos professores, né? Principalmente, que moram. Não, a gente tem uma vida à parte, né? E na biblioteca ocorre mais ainda essa rasura de ter outra vida, vamos dizer assim, né? A gente só brota, a gente tá ali na biblioteca. Então, eu senti entre esses 2 anos, um ano e meio que eu fiquei nessa biblioteca escolar, que algumas barreiras foram sendo quebradas, né? Pelo fato de eu estar ali. Esse corpo que de certa forma tinha passabilidade branca feminina cis,
né? Tava ali, mas não era todo dia, né? Então, isso às vezes confundia muitas pessoas, né? E criança, graças à Renata, tem criatividade e paciência e curiosidade de entender isso de uma forma bem mais aberta, né, do que os adultos, né? Então tá. Vamos lá. Então, já pegando essa parte da problematização, né? Tipo, eu não tive nenhum problema com crianças, né? Sobre ver este corpo ali naquela biblioteca e não confundir um gênero com outro ou fazer perguntas muito intrusivas, né? Que costumavam sempre rodear a minha vida durante sempre. Não é uma coisa legal. Eu sei que, apesar de ter essa passabilidade branca, feminina e cis, deixa algumas marcas. Então eu tinha bastante receio em me aproximar ou querer me colocar dentro de alguns círculos da escola mesmo para não chamar atenção, né? Então eu ficava a maior parte do tempo na biblioteca e era um bocado estranho, assim, né? Quando me viam no recreio ou na sala dos professores, era tipo, oh, estagiária tá aí, não sei o que, né? Com as crianças tinha uma coisa muito bacana, porque essa curiosidade deles e o de perguntar muito. E eu gosto de perguntas no senso, tipo, é vida pra mim, sabe? E porque dá pra você pegar aquela pergunta no sense, fazer todo um modo criativo e lúdico da criança poder entender aquele conceito que às vezes talvez ela não tenha maturidade para entender ainda, né? Então eu recebia a pergunta número 1 que eu sempre recebia era: eu te chamo de tia ou de tio da biblioteca? E aí eu falei: tá, se você me chamar de tio ou de tio, eu vou te chamar de avó, pode ser? E aí, naquela risada, né, naquela uso de brincadeira, sabe, me chamar de Bruna, não tem problema. Pode me chamar de Morgado também, não tem problema. E aí ficou estabelecido que ia ser tia da biblioteca, né? Ou professora, né? Como eles costumam chamar a gente, né? Ainda com aquela passibilidade feminina. Nunca me importei também porque eu não posso, nisso eu não posso cobrar as crianças, somente crianças em idade de alfabetização, né? Com toda essa construção de identidade ainda a ser feita, esse tipo de coisa, é covardia. Né? E aí, às vezes, vinha a pergunta, né? Você é menina ou menina? E aí, na hora, eu tentava puxar alguma coisa pro lado literário, né? Então, eu respondia, não, ó, hoje eu tô que nem o Greg do Diário de um Banana. Lá naquele Roderick lá, ó, o livro azul ali, ó, é aquele livro azul ali, ó, pega ali pra mim, vamos ver. E aí, de certa forma, eu tentava pegar essa pergunta e já incentivar eles a lerem o livro, a entender o que eu respondi, né? E também quebrar um pouco dessa coisa, ó, existe só isso e existe só aquilo. Não, eu já tô me sentindo como esse personagem aí que você gosta de ler, que você pega o livro toda semana e tudo mais. Ó, às vezes eu tô me sentindo, sei lá, que nem um alien vindo de Marte. E aí ri assim, ah não, hoje eu tô que nem dinossauro, que nem triceratops e tal. Então, quando mesmo eu usando essa rasura em mim mesma, eu fazia eles entender de certa forma que eles não precisavam fazer aquele tipo de pergunta para poder, né? E havia outras formas mais menos invasivas, né? De querer saber o que eu era, né? E foi interessante porque nessas interações
eu fui percebendo outras crianças que também possivelmente eram LGBT e que possivelmente usavam aquele espaço da biblioteca justamente porque me viam lá ok, então eu posso ficar lá porque eu sei que ali eu não vou ser intimidado ou eu vou ter esse momento de quietude ou eu vou ter esse momento de ser eu mesma ali dentro, né? Ou poder fazer perguntas que eu sei que eu não posso fazer para os meus professores ou para a equipe pedagógica e que essa pessoa vai responder de alguma maneira, né? E por isso que as perguntas nonsense sempre são mais interessantes do que as perguntas diretas, né? Com os adolescentes era questão do desafio, né? Então, como eles tinham uma forma de se expressar mais rasgada, né? E não vejo problema nenhum quanto a isso, porque a adolescência é isso, né? Tudo com seus limites, é ótimo, óbvio, né? E eu lembro de receber uma pergunta de um dos alunos que era considerado problema, né? Vou botar aqui considerado por várias questões sociais e raciais também. E aí ele sempre abria a porta da biblioteca e tal, via se eu tava ali, e aí ele perguntou um dia, ô tia, você sempre foi bichinha assim? Aí eu na hora descia, né? Fazia download da Mona, da drag, que eu ainda não customizei. Ainda na hora. Aí eu respondi ele de uma forma lúdica, né? Assim, olha, sempre. O level do bichice é sempre alto aqui. Se tem um problema, você se sente intimidado. E aí eu fui vendo que ele, em vez de se sentir ofendido por conta daquilo, ele levou na brincadeira, né? Mas depois, em outras ocasiões em que ele visitava a biblioteca, ele não usava a biblioteca para ler, ele usava a biblioteca para, tipo, se afastar de outras pessoas ou o que fosse. E aí ele sentava lá e aí eu fui percebendo que ele começou a pegar revistas para ler e tudo mais. E que ele começou a conversar com os outros adolescentes que estavam ali dentro da biblioteca, né? E numa dessas conversas, né? Você sabe que às vezes as conversas acabam se exaltando porque a galera fala muito alto. E aí a minha desculpa de sempre era tipo, gente, por favor, vamos falar num tom de baixo que todo mundo se ouve, ou eu não consigo escutar o grito do amiguinho que tá se jogando da janela. E, tipo, todo mundo olhava pra janela, porque a biblioteca era no segundo andar, né? Eu via que não tinha ninguém. E aí eles entendiam, caraca, até isso, essa questão da voz, né? De eu fazer bagunça, ou de eu botar funk pra tocar aqui, pode causar alguma coisa que realmente alguém não preste atenção, né? E depois eu fui conversar isso com eles também, porque poderia ocorrer esse tipo de coisa. Quase ocorreu. Obrigado, estante de periódicos, que não deixou ocorrer. Né? Aí a problemática de ter uma biblioteca num andar acima, tá? Sempre tem que tá no térreo, tá, gente? No térreo. Não no primeiro andar, não no segundo andar. E aí, esse grupinho de adolescentes começou a trocar as famosas ofensas, né? Um chamou o outro de viado, baitola, bicha, e eu já estava me sentindo incomodada mesmo, do lado pessoal mesmo, né? Tira lá a neutralidade da biblioteconomia. E aí eu sentei junto com eles, continuei ouvindo o que eles estavam falando, até para verificar se era algum tipo de LGBTfobia mais densa, assim, não era só xingamento, o famoso botar apelido no colega, que também é uma violência, mas a gente nunca se sabe, né? Eu sentei e aí esse garoto que sempre ia lá e perguntava se eu, né? Se eu sempre fui bicha dessa forma, né? E aí eu tive que ter a conversa de adulto com eles, né? De falar sobre a questão de LGBTfobia, sobre eu como uma pessoa LGBT que tava ali no balcão, sempre atenção em tudo que eles falavam por várias razões, né?
não gostava desse tipo de conversa ali dentro. Se eles quisessem se xingar dessa forma, que fizessem fora da escola, porque tem criança também ouvindo e tudo mais. Eu tive que dar uma de moralista, eu odeio fazer, mas naquele caso. E aí foi a primeira vez que eu tive que falar quem eu era, né? Eu tive que dividir essa parte ali, né? Não era mais estagiária, eu era uma pessoa trans. Estava revoltada com aquilo que estava acontecendo e aí eu falei, ó, isso me afeta diretamente porque eu sou uma pessoa trans e aí vocês podem muito bem partir só do bicha, do Aitor e todos esses nomes e tal para algo mais agressivo e isso me atingir, já tá me atingindo, né? E aí vai dar problema. Então, o que a gente faz então? Né? E aí esse rapazinho, né, que eu não esperava, o problema, o mais problemático, né, ele falou, ó, galera, então vamos respeitar aí aqui dentro da biblioteca não, vamos maneirar e tal. O que a gente pode substituir então os xingamentos? Ah, aí na hora assim, minha cabeça explodiu, né? Tipo, substituir xingamento, velho. Mas é a forma deles, né? Também se comunicarem, se identificarem. E aí eu peguei o dicionário. Era um Ruais. Tava meio comido por trás. E aí eu coloquei, olha, tem vários. Vamos usar xingamento de velho. O xingamento de velho é legal, assim. Energúmeno, tife, salafrário, sacripanca. E aí aquilo acabou se transformando também numa atividade lúdica, entendeu? Porque eles ficaram ali no folheando possíveis xingamentos que eles poderiam fazer com os próprios ali no grupinho, né? Óbvio que não era exatamente o que eu queria que acontecesse. Eu queria que, né, não xingassem uns aos outros, mas adolescentes é o que eles às vezes a parte da identidade deles é o desafiando todas essas noções que a gente tem, né? E com os adultos era o problemão, por isso que eu ficava na biblioteca. Eu não me atrevia e em sala de professores, em hora de intervalo, eu não... Eu tinha que ir em reuniões, porque eu fiz essa meta pra mim de me envolver mais com a comunidade escolar, então eu tinha que estar inserida nessas reuniões. Mas em momentos informais da escola, eu não me metia, né? Porque sempre volta de julgamento mesmo, né? Porque professor não assim, a minha relação com os professores não era muito tipo, eles não iam na biblioteca o tempo todo, né? Eles não faziam essa questão de irem na biblioteca, então eu conhecia bem pouco eles conheciam bem pouco o que eu estava fazendo. E, acho que um ou dois é que eu tive mais afinidade. E o bacana é que essas duas pessoas, uma de biologia e outra de história, estavam estudando sobre questões de gênero, né, com a gurizada. E, então acho que também foi uma aproximação. Então eu evitava de ter esse contato com professores, porque, de certa forma, eu já estava acostumada a ter tanto adulto falando besteira pra mim desde criança. E porque adultos são complicados, né? A gente não sabe respeitar alguns limites, né? Então eu fazia questão de não me misturar muito com eles, né? Mas já recebi algumas transfobias assim que, eita, né? Então eu tentei me afastar o máximo possível. Eu ficava mais ali naquela dimensão da biblioteca e com a gurizada que ia lá pegar livro, né? Eu tive bastante apoio pela diretora do colégio, uma pessoa super aberta, super criativa e queria que fizesse a biblioteca se movimentar o máximo possível, e de formas convencionais, e também de outras formas que
pudesse dar conta, só que eu era só estagiária, eu não podia fazer tudo, tinha coisa que tinha que assinar, e aí, tipo, não tem bibliotecário, o que eu vou fazer? Né? Então, meu papel durante esse 1 ano e meio foi fazer com que toda essa gurizada entendesse que ali era um lugar bacana delas estarem, né? E terem a liberdade de perguntar o que quisessem, sobre tudo o que quisessem, né? As perguntas não sei se eram as que ganhavam, mas tinham perguntas às vezes muito sérias que eu tinha tipo, que sentar. Ok, vamos falar sobre isso então. E eu acho que pelo fato de eu ser uma pessoa trans e também depois demonstrar em algumas peculiaridades de estar ali no balcão e tal, às vezes eu usava bottoms, né? Isso chama atenção na gurizada, né? Eu usava camiseta, coisas assim, sutis, né? Porque até o ambiente de educação, né? Do sistema de educação não te deixa. É pra ti ser sempre igual, né? Não valoriza a diferença, não incentiva a diferença, né? E eu acho, pelo que eu vi durante esse 1 ano e meio, essa gurizada viu que ele era um lugar bacana de se ficar, um lugar seguro, né? Que eu acho que é o que a biblioteca escolar significa para mim desde sempre. É um lugar seguro onde eu posso sentar, pegar qualquer coisa e ler. E eu não vou ser oportunada por aquilo, ou por ninguém. Ou eu posso ser eu mesma sem ter que ficar, né, me provando na sala de aula, na sala dos professores, na hora do recreio e tudo mais. E é isso, assim, o que vocês gostariam de perguntar? Teriam alguma pergunta sobre o que alguma dúvida ou algo que vocês gostariam de saber, como é que foi a experiência e tudo mais? Tá aberto para isso aí, chuchus. Se não tiver perguntas também, a gente não deixa flopar. Deixa eu ver aqui o que vocês estão. Estou em outra página aqui. Realmente, Decafred de adulto é um negócio complicado. Você tava lá na UFSC quando eu fiz a fala, né? E aí depois a gente falou depois dos esquemas, do que ocorria, né? E acho que a gente começou uma conversa do tipo... que essa complicação também era uma forma de, tipo, o adulto estabelecer o lugar dele ali, sabe? E o que manda nessa parada e não sei o que. Estranhamente sempre homens cis, né? Brancos. Então, e isso afetava bastante, né? Mas eu gosto de falar da parte boa, tá? Que era quando a gurizada ia lá e falava umas coisas nonsense, assim. E ainda não tinha os desenhos animados, né? Que tem agora, Steven Universe, a She-Ra, os desenhos que estão questionando toda essa questão de gênero e tudo mais, não tinha. Mas volta e meia alguém aparecia com algo diferente, né? Alguma coisa fora do escopo do padrão do aceito pela escola. Ah, eu pintei meu cabelo de roxo e aí isso também atraiu bastante atenção. A pessoa que queria ficar bem escondida no balcão acabou atraindo atenção e a gurizada ia lá perguntar como é que você fez, não sei o quê, tarará, tarará. E aí, nessas conversas, acabava evoluindo para alguma coisa mais de questionamentos ou problemas que eles estavam passando, né? Outra questão importante aqui também é que balcão de biblioteca escolar é confessionário, tá? O que eles não falam para os professores, para os pais, eles vão falar na biblioteca, gente. Não tem jeito, tá? É algo que a gente também, quem queira atuar tem que estar preparado psicologicamente, né? Ninguém vai perguntar nada mesmo do que
Nada, nada sobre essa questão. Que como já deu 15 minutos, eu já ia finalizar aqui e ver o que acontece, né? Mas se vocês tiverem perguntas, vocês podem deixar no vídeo, eu respondo com certeza no próprio vídeo, beleza? Então tá, durante esses 2 anos que eu estive em bibliotecas escolares e depois mais 6 meses em uma outra biblioteca escolar barra pública, é que é óbvio, né? Constatar o óbvio, que não, nesses lugares não tem espaço para corpos travestis e de pessoas trans. A gente não pode transitar ali. A gente não tem legitimidade de estar nesses lugares, ainda mais corpos travestis, né, que ainda tem todo um aparelho estatal, né, de preconceito, né, e violência contra esses corpos, de que não só a violência física, tá, mas também a psicológica e a discursiva, que é a pior, né, em que corpos travestis e trans não podem estar em bibliotecas escolares porque pode corromper as crianças, né? Onde isso? Então, durante o tempo que eu estava lá e depois que eu saí da biblioteconomia, eu não tenho ideia em números se por acaso houve outros estagiários travesti ou trans nesses lugares. Eu não tenho ideia se existe bibliotecários, bibliotecárias atuando em bibliotecas escolares, tá? Atendendo esse público, criança e jovem, adolescente. Então, pra mim é difícil pra caramba até de mensurar isso. Não tem estudo sobre isso, não tem, né? Não tem por onde começar uma referência sobre isso. E eu acho que botar isso no acadêmico também é um fato bem... É meio desperdício de lábia, sabe? Porque a gente vê que a academia também contribui para essa questão desses corpos não estarem ali, né? A gente vê poucos colegas travesti e trans na graduação, se é que consegue completar a graduação, se é que consegue pegar o diploma e depois serem contratados como bibliotecários escolares. Isso na pública, imagina na particular, que às vezes tem várias coisas que não deixam esses corpos estarem ali, né? E eu falo corpos no sentido mesmo, é assim como eles nos leem, né? E se tem uma passabilidade mais aceitável ao padrão, né? Ainda assim vai ter problemas, né? E eu não vejo isso em bibliotecas escolares, né? É um problemão aí que a gente deveria começar a consertar na graduação ou até dentro do próprio sistema de ensino. Mas eu duvido muito, porque o sistema de ensino brasileiro foi projetado só para elite, não para essas pessoas, não para eu estar lá. Eu estava lá por uma questão de sorte. E eu me mantive lá por uma questão de sorte também, porque se eu não tivesse apoio da diretoria e ter feito todo esse trabalho de referência lá dentro, eu com certeza teria sido chutada, né? Porque havia outros corpos padrões que poderiam estar ali, que poderiam dar o exemplo e blá 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 blá, né? Então, o que os bibliotecários escolares que já estão atuando poderiam fazer, né? Aí a gente volta lá para a questão dos aliados, né? O que vocês poderiam fazer para nos ajudar? Primeiramente é abrir as vagas. Vocês precisam abrir vagas, entende? De estágio. Porque nem para as pessoas cis tem vaga para em biblioteca escolar, gente. É difícil pra caramba ter vivência em biblioteca escolar dentro da academia, tá? Não é todo lugar que abre e que tem. E para isso vocês precisam usar o poder da barganha, né? Esse poder de bibliotecário que está ali como centro da informação
junto com gestores e tudo mais, colocar essa necessidade, ó, a gente precisa de estagiário, mas não só de estagiário para poder fazer o trabalho braçal, para poder fazer as coisas mais técnicas, mas não, para dar visibilidade para outras vidas, né? Então, abrir as vagas seria legal. Endereçar essas vagas, de certa forma, para as pessoas LGBT, né? E aí eu vou puxar sardinha pro meu lado para pessoas travestis e pessoas trans, né? Se isso, né? Aí entra, né, no próprio comunidade escolar, né? Se você quiser encarar essa, tá? Porque é difícil. Eu mesmo naquele meu privilégio ali de passabilidade cis, branca e feminina, eu já tinha dificuldade de chegar em algumas pessoas por conta disso, né? Tem que encarar mesmo, galera bibliotecária. Se você abriu a vaga de estágio, você tem que se responsabilizar por aquele estagiário que vai entrar ali, né? Isso já tá na cara. Se quiserem trabalhar junto com essas pessoas temáticas LGBT, é interessante também, porque vai fazer elas se sentirem mais acolhidas naquele espaço. E também de darem essa contribuição para os alunos que estão ali. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente não brota das estantes, tá? As pessoas LGBT. A gente, às vezes, já tem ideia de quem somos lá na infância ou na adolescência. Então, o bibliotecário tem que estar preparado para isso também. E olha o quanto seria legal ter um estagiário que pudesse também ter essa desenvoltura de tratar essas coisas com esses jovens, né? E uma coisa bacana que eu vejo em muitos lugares, principalmente lá fora, né? Porque aqui eu tô começando a ter referências de biblioteca escolar aqui. Eu lia tudo lá de fora, nessa época de 2014, 2016. De espaços seguros, né? Que eles chamam de safe space, né? Para compartilhar experiências, né? Você pode usar o espaço da biblioteca como um espaço seguro para ter reuniões uma vez por semana, para juntar essa comunidade LGBT e aliados, né? Para sentar e conversarem sobre alguma temática, alguma coisa, algum livro, algo que viram na TV, algo que ouviram no rádio, né? Então, com foco de manter aquele lugar seguro para as pessoas LGBT também se expressarem, né? E é isso, ninguém vai perguntar mesmo, né? Flopou lindo. Aqui vai virar um monólogo. Eita, nós. Deixa eu ver aqui. Ela de pergunta. Se tivesse os desenhos de hoje em dia, você acha que os chefões da escola não iam deixar a criançada assistir de boa? Aí tá uma coisa. Ninguém sabia o que eu estava fazendo na biblioteca. Então, às vezes eu colocava coisas diferentonas, né? Não só documentários de animaizinhos e tudo mais. Às vezes eu colocava algumas coisas que eles estavam assistindo e que problematizavam ali. E só não tinha um espaço para problematizar, né? Então, ocorreu de um mês eu ter colocado episódios de Doctor Who, de seriados que eles conheciam, que eles gostavam, e sempre rolava discussão depois, assim, e tudo mais. Então, se houvesse essa oportunidade, sim, eu faria na cara dura, de botar um Steven Universe lá, pra gurizada assistir, né? Ou outros desenhos que também tratam sobre essa desmistificação de gênero, né? De ultrapassar essas formas de gênero que são sistematizadas dentro da educação, né? Com certeza eu faria. Botava a cara a tapa. Não quer nem saber. É até bom porque chama a atenção da gurizada. Eles precisam de um lugar onde eles sintam que é uma referência. Ali eu posso sentar e assistir o meu desenho com o personagem que for e eu não vou ser zoado. É isso, né?
Decafred falou, né, do mito da neutralidade, né? Uma das pessoas mais importantes que eu conheci no fim do médio foi o bibliotecário do Senai. Viu como é que faz diferença na nossa vida, né? De ter uma referência assim, pô, aquela pessoa foi super bacana comigo em algum tempo em que eu precisava de ter essa referência. E aí, você está na biblioteca da minha, parabéns! Né? Tem alguém mais? Tem perguntas por aí? Não? Sem mais perguntas? Tem certeza? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém vai perguntar? Tá, gente, eu vou encerrar por aqui, porque senão a live vai ficar muito longa. E YouTube não deixa. Tá, então vou dar os últimos recadinhos. Beleza? Vou botar nos comentários algumas coisas que eu falei aqui. Então vocês chequem de novo ali pra ver algumas coisinhas. Novamente, quem puder dar um help, uma ajudada sobre essa questão LGBT, né? Dê uma procurada aí no Facebook ou no Google de vocês. Projetos que podem estar apoiando pessoas LGBT em situação ruim. Coletivos que fazem esse trabalho também, instituições, né? Artistas, travestis e trans que estão aí fazendo as lives e tal, nos corre para poder fazer arte, para que é o meio de vida dessas pessoas sobreviverem também. Deem apoio para essas pessoas, tá? Já que a gente está no mês internacional de orgulho LGBT, vamos dar vamos olhar mais em volta, né? Os bibliotecários que possam estar assistindo também. Vamos olhar também para o acervo e verificar o que esse acervo pode estar ajudando esses potenciais leitores que vão ou que estão ali. Se isso realmente vai agregar alguma coisa para a vida deles. Vamos tentar se informar melhor. Né? Eu sei que é difícil, tem muita coisa ainda para poder... Ainda mais na nossa área que não tem muita coisa acadêmica feita. Mas vamos tentar ser humanos, né? Entender as pessoas como elas querem ser respeitadas ou tratadas e tudo mais. Não dói perguntar os pronomes da pessoa, tá? Então, se você tiver dúvida quando uma pessoa é trans ou uma travesti aparecer, você pergunta como você gostaria de ser chamada, chamado. Não dói. Te dou toda certeza, tá? Tem gente que até comemora. Pra quem tá indo na academia, tá... Eu sempre vou falar, tem que produzir coisa, todas essas coisas, mas eu acho que produzir não é o suficiente, tá? A gente tem que estar lá de alguma forma. E pra gente continuar lá, a gente tem que ter meios como, né? Então, é apoio, é suporte, é financeiro, é social, é psicológico. E eu acho que os aliados que estão ali, as pessoas que se importam com pessoas trans e travestis, tem que dar uma força mesmo. Tá? É isso que faz a roda girar, galera. Vou dar o recado de novo para quem quiser ver um espetáculo bacana. Vai acontecer às 20 horas no canal lá no YouTube do Corpo Rastreado. O Evangelho segundo Jesus, a Rainha do Céu, da atriz Renata Carvalho. Bem bacana o espetáculo, é um monólogo. Né? E muitas transformações e ressignificações ao ver esse espetáculo, né? Então, é isso, chuchus. Se vocês tiverem alguma pergunta depois, podem deixar aqui. Esse vídeo vai ficar lá no Bibliotequices. E vamos que vamos, tá? Muito obrigada por assistirem. Fiquem de boas.